Olá, pessoal. Bom, de volta. Agora a gente vai... Acho que a gente teve um olhar muito bacana sobre o terceiro setor, como as instituições estão trabalhando. E a ideia agora é a gente trazer um pouco como algumas marcas vêm trabalhando marketing relacionado a causas. Queria convidar ao palco o Sérgio, VP de Marketing da Visa. A Visa tem feito um trabalho muito recente e ele vai ter oportunidade de compartilhar com a gente sobre causas, o programa Visa Causas. Queria convidar o Rodrigo Santini, ele é de missão social na Ben & Jerry's e também membro do board do Greenpeace. E a Larissa Berbari, da Natura, Head de Consumer Insight. Muito bem-vindos. Por favor. Como vocês estão vendo, a gente tentou trazer empresas que estão em estágios diferentes, que têm desafios diferentes ao abraçar causas. Acho que Ben & Jerry's, todo mundo teve a oportunidade de saborear o sorvete. Muito obrigado, se divertir. Acho que é uma marca que já nasceu muito ativista, não é à toa que tem uma pessoa do Greenpeace liderando aí dentro. Acho que isso já diz bastante sobre a empresa, sobre a organização. Como eu mencionei, a Visa, acho que inaugura num mercado que pouco tem falado sobre causas, inaugura um projeto, acho que de uma maneira muito inovadora, que nos deu muito orgulho de apoiar. E a Natura, não preciso falar pouco, mas é uma organização que, desde a sua fundação, já é uma empresa muito grande e que vem trabalhando com diferentes causas há muitos anos. Então, a gente quis trazer um pouco de diferentes olhares, diferentes desafios para compartilhar com vocês. Eu vou convidar cada um deles para contar um pouco de como eles vêm trabalhando as causas dentro da empresa e depois a gente vai abrir para um debate. Sérgio. Boa tarde. Eu sou, então, Sérgio Giorgetti, eu sou vice-presidente de marketing para a Visa no Brasil. Estou aqui desde de manhã, lá no fundo, escutando um pouco. E eu acho que o nosso projeto ele faz, no mês de novembro, 1 ano. Então, a gente ainda está engatinhando, mas eu diria que a gente está engatinhando com coragem e com determinação. É muito prazeroso estar aqui, é muito prazeroso contar sobre essa jornada, e eu espero que a Visa não só tenha um projeto bem-sucedido, mas que ela abra portas para que outras empresas também encontrem seus caminhos. Aqui, obrigado. Qual que é esse aqui? Tá bom. Muito bem. Foi falado na palestra anterior aqui, eu falei, tomara que eu seja o próximo, para já pegar o gancho, que é muito importante que as empresas sejam bem-sucedidas em seus negócios, para que elas tenham lucro, para que elas possam doar. Bom, primeira coisa, meu primeiro slide, a gente foi olhar para o negócio da Visa para construir o nosso projeto sobre causas. E um dado, se eu perguntasse para vocês hoje quem é o principal concorrente da Visa no Brasil, provavelmente vocês responderiam Mastercard. Todos teriam errado. O maior concorrente da Visa no Brasil se chama dinheiro. Dinheiro físico, notas de dinheiro. Porque mais de 40% de tudo que é pago no Brasil é pago em dinheiro. Onde é que está isso? Na padaria, nas pequenas compras, no cafezinho, no pão de queijo. E era esse o nosso objetivo, fazer com que as pessoas, no momento de um pagamento, no caixa, parassem para pensar e falassem, puxa, por que não pagar com Visa, dado que a Visa tem um programa de causas que eu vou explicar para vocês agora. Mas antes da gente evoluir, a gente foi olhar e falou, bom, tudo bem, meu objetivo de negócio eu entendi. Nós também fomos olhar, como ponto de partida, um pouco qual é o propósito dessa marca. Porque qual é a causa que a Visa tem que abraçar? E aí a gente chamou o pessoal da Cause para nos ajudar a entender. E sabe que conclusão a gente chegou? Que a nossa causa não é uma causa da Visa. Porque a Visa, ela serve para aproximar as pessoas daquilo que elas querem. Essa foi a reflexão que a gente fez.
Então, eu não tenho uma causa. Vocês têm uma causa. Eu, Visa, eu sou um facilitador, um intermediário. Então, eu vou fazer com que você consiga apoiar a causa que você escolher e não a causa da Visa. Bom, a gente juntou, então, essas duas coisas, que eu acho que para o projeto não ser uma promoção, não é uma promoção, ele não tem a duração de 30 dias. Ele começou no dia de doar do ano passado, se eu não me engano, era dia 28 de novembro, é uma terça. Eu aprendi que é Black Friday, Cyber Monday e Giving Tuesday. Então, o dia de doar é uma terça-feira, vai ser a terça-feira agora, depois da Cyber Monday. Então, vamos completar um ano agora. Não é uma promoção. E nós já tomamos a decisão internamente que a gente vai, inclusive, estender o projeto por mais um ano. Espero que por mais 20 anos. Né? Mas a cada ano a gente vai avaliando, o projeto está dando certo, não está? Decidimos por mais um ano. Então, para que o projeto pudesse durar 2 anos, que já com certeza ele vai durar 2 anos, espero que mais, a gente entendeu que precisava disso aqui. Precisava ter a ver com a empresa, com a marca, e precisava ter a ver com o negócio. Bom, o que a gente fez, então? A Visa, ela permite que as pessoas façam pagamento com o celular, né? Seu celular da Apple, seu celular Samsung, né? Ela também permite que pessoas paguem com o relógio. Então, o surfista estava lá na praia, voltou, barraca, comprar uma água de coco, ele consegue pagar com o relógio, e a menininha fica olhando para a cara dele. A gente também tem campanhas sobre como facilitar compras na internet. Você compra com um clique, não precisa dar os dados do cartão se você tem essa ferramenta da Visa chamada Visa Checkout. A gente já também desenvolveu tecnologias para pagamento com selfie. Então, você valida a sua transação, abre o celular, reconhece que é você, autoriza aquele pagamento. Mas eu acho que o nosso maior passo, a nossa maior evolução é que as pessoas possam pagar com o seu coração. E quando a gente fala em engajar pessoas, eu acho que essa frase, esse statement, ele é muito feliz. A partir de agora, ao pagar com Visa, você vai estar pagando com o seu coração. E até quando a gente pesquisou demais para construir esse projeto, e teve ajudas preciosas, estou olhando aqui o pessoal da causa, uma das frases que eu encontrei e falei, putz, mas é isso, né? A partir de agora, aquilo que você leva na sua carteira mostra ao mundo o que você tem no seu coração. Né? Esse é um pouco do que a gente pensou em fazer e a gente está nessa jornada maravilhosa e é uma construção. Tá? Recomendo muito um livro chamado Good is the New Cool, que um amigo me presenteou e ele acabou sendo espinha dorsal desse projeto. E esse slide aqui eu tirei do livro, não é da Visa, apesar de ter ali um cartãozinho, mas eles dizem que cada vez que você gasta o seu dinheiro, você está fazendo um voto para o tipo de mundo que você quer construir, que você quer deixar. Sabe aquela história do Save the Dolphin? Você procura, vai comprar o atum, você vai comprar aquele que tem o selinho que quando pesca o atum não mata golfinho. A cada pagamento, cada compra, você está fazendo uma escolha, você está mudando o mundo. E por que não o próprio pagamento ser uma escolha? Então, não pague em dinheiro, pague com Visa. A Visa está disposta a doar a cada vez que você fizer um pagamento. Nada sai do seu bolso. Essa é a proposta do projeto. E aí, a gente conseguiu fazer... Deixa eu ver se tem. De novo, a gente transformou a marca Visa, uma das 5 marcas mais valiosas do mundo. Eu apresentei pessoalmente esse projeto para a nossa CMO, e ela falou, você tem autorização de fazer isso com essa marca. Né? Então, uau, esse projeto hoje só existe no Brasil e a gente espera que ele comece a se alastrar pelo mundo, mas ele surgiu aqui. Tá? Tudo bem? E aí eu queria mostrar para vocês um filme que está no ar. Essa é a última semana de veiculação. Nós fomos para a campanha de veiculação nacional. Esse é um filme Globo, etc. Eu vou pedir para vocês tocarem para mim, antes que eu faça qualquer besteira. Ainda bem que é ele e não sou eu. Você
Enquanto ele está colocando, que vai ser já, essa cena aqui, alguém já viu? Há um tempão atrás. Esse comercial, na verdade, o nome está errado, Tintura. Ele é o Tintura 2. Há muito tempo atrás, a Visa lançou uma campanha que brincava da seguinte forma: posso te falar uma coisa? Esses caras, na verdade, o filho não existia, era só o senhor de cabelo vermelho. Ele, numa farmácia, pegava tintura para cabelo. E quando ele chegava na mulher do caixa, a mulher olhava assim, olhava. Posso te falar uma coisa? Você crente que ela ia falar, não pinta seu cabelo assim? Ela fala, pagar com Visa é muito melhor. E tinham diversas situações diferentes. Quando a gente falou, puxa, eu quero que as pessoas, quando chegarem no caixa, parem para pensar e falem, por que pagar em dinheiro? Vou pagar com Visa que eu ajudo uma causa. E a gente queria que as pessoas tivessem esse clique. A gente falou, precisamos resgatar essa campanha. E aí o que a gente fez foi uma reedição da campanha. A gente encontrou os mesmos atores, essa é a mesma mulher do caixa, esse mesmo senhor, o filho não existia, a gente trouxe o filho para melhorar a brincadeira. Dá? Posso te falar uma coisa? Pode. Pagar com Visa é muito melhor. Você ajuda uma causa e não paga nada mais por isso. Você pode escolher uma dessas 5 causas para apoiar. Tá vendo como é fácil? Adorei. Inscreva-se no site e use seu Visa sempre. Muito bem. Então, entre nós aqui, a gente fez uma coisa que não existia, que ela ficava, adorei. Hoje o mundo é chato, é crítico. Teriam pessoas falando, o quê? A Visa é contra? Não, a Visa não é contra pintar o cabelo. Era uma ideia criativa. No passado a gente não fazia o adorei, mas a reação é unânime. Todo mundo falou, tá, a Visa não está criticando ninguém, a Visa tem uma mensagem bacana para passar. Bom, como eu falei, a Visa não escolheu uma causa. Vocês vão escolher as causas de vocês. E, por sinal, já fica aqui um convite. Escolham as causas de vocês, cadastrem-se. E, a partir de então, a Visa vai estar ajudando através de vocês. Começamos o programa com animais, crianças e adolescentes, idosos, saúde e educação. Por trás dessas 5 causas, existem 17 instituições. A mais recente, Instituto Ayrton Senna, entrando esta semana, bem-vindos, Mas e aqui eu acho que a parte mais legal do projeto é ver isso, é ver que a gente está apoiando coisas extremamente concretas e reais e diferentes, Eu fico pensando que cada vez, graças ao nosso trabalho, do meu time, da Visa, cada vez que a gente paga com Visa, a gente ajuda uma tartaruguinha a encontrar o oceano, ou ajuda um cachorro a encontrar uma família, ou ajuda uma pessoa a voltar a enxergar. O Instituto Verter, ali na causa saúde, está ligado a deficientes visuais. Enfim, ajuda um velhinho a chegar ao final da vida com um amparo que ele talvez não tivesse. Enfim, é tão diverso, é tão maravilhoso, que morram de inveja, eu não tenho uma causa só. Eu tenho muitas e eu, pessoalmente, tenho dificuldade de saber qual que eu vou colocar para mim ali para apoiar. E aí, falando um pouco de resultados, e os resultados são muito importantes, eu sou uma empresa de cartão de crédito. Cada vez que eu faço uma comunicação, a primeira coisa que as pessoas falam, você cobra taxas de juros. Não, o seu banco cobra taxas de juros, a Visa não cobra taxa nenhuma. A Visa é uma empresa de tecnologia que processa os pagamentos. Enfim, as pessoas confundem, mas eu nunca, na minha vida, vi as pessoas falarem sobre a Visa desta forma. Visa, sua linda, maravilhosa. É impressionante, é prazeroso e dá muito orgulho para a gente. Como eu faço? Eu quero ter um cartão, já mudei, não vou mais usar o dinheiro, e agora, eu apoiei a causa tal, fulaninho apoia também, olha aquela promoção que eu te falei, não sei o quê. Incrível. E aí, então,
primeira coisa, quando a gente faz um resumo, então, dos resultados conquistados nesse primeiro ano, a primeira coisa, e muito importante, é nós impactamos milhares de vidas. Tá? Isso me dá muito orgulho. Imagem de marca. A gente tem várias pesquisas internas de como é que vai a marca Visa. E assim, intenção de uso de marca, afinidade de marca, não sei o que, todos esses indicadores fazendo assim. É maravilhoso. Negócio. Depois que as pessoas entram no programa, a gente consegue ler o comportamento daquela pessoa. Então, você entrou no programa, eu olho para você no passado, olho para você hoje, você está usando, em média, 12% mais em número de transações o seu cartão. Ou seja, você está deixando de pagar com dinheiro ou com outro cartão e pagando com Visa, porque você está engajado em apoiar a causa que você escolheu. Então, em termos de negócio, muito legal. Orgulho de trabalhar na Visa. A gente tem os funcionários falando, caramba, e foi falado aqui hoje, isso é muito importante, né? Eu acho que esse movimento tem que ser de dentro para fora. E as pessoas na Visa hoje vestem a camisa e têm orgulho de falar, eu trabalho numa empresa que tem uma agenda bacana, né? E aí, por último, a gente conquistou uma legião de apoiadores incrível. Celebridades falando da gente sem a gente ter pedido. Né? As pessoas nas instituições, pessoas de peso, também, cada instituição, obviamente, querendo, escolhe eu aqui. Né? Então, isso virou um ecossistema, isso virou um negócio incrível. E eu queria mostrar para vocês um exemplo de... Isso aqui, achei super bem feitinho, não tem nenhum dedo da Visa, foi 100% feito por uma instituição querendo promover o programa e, obviamente, conquistar os seus apoiadores. Bom, outras pessoas promovendo algo da sua empresa. Quer uma situação melhor do que essa que a gente se colocou aqui? Né? E eu acho que, um ano depois, o Instituto Verter, eles viabilizam a entrega de óculos com a armação que você escolheu, no grau que você precisa, a sua necessidade, em comunidades carentes. Né? Eles vão para comunidades indígenas, enfim, uma coisa de louco. Eles faziam 3 eventos de entrega de armações por ano. Graças ao programa, eles estão fazendo 12. Sim. Tá pago o meu salário para o resto da minha vida, né? Enfim, escolham suas causas, são as suas causas, aquelas que te mobilizam, e vamos juntos construir um projeto. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Acho que esse é um ótimo exemplo do que a gente falou hoje de manhã, né? De como uma causa, uma organização que não trabalhava, a gente falou bastante desse desafio, quando ela faz isso de uma maneira estruturada, é possível e faz muita diferença para a marca e principalmente para a sociedade. E é um ótimo exemplo de um casamento entre as instituições de um lado e a empresa de outro. Muito bacana. Rodrigo, vamos falar agora da Ben & Jerry's. A apresentação, você coloca aqui? Deixa eu pegar aqui o passador. Boa tarde, pessoal. Depois do Sérgio, enfim, aqui rolou uma emoção, tem a barra aumentou aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Acho interessante essa discussão, né, do marketing relacionado à causa, Ben & Jerry's. A gente teve essa conversa, falou assim, como é que Ben & Jerry's entra nesse ecossistema, né, de empresas que querem impactar o mundo, porque basicamente o marketing relacionado à causa
no final das contas, vai, de alguma forma, impactar, né? Acho que os resultados, por exemplo, que o Sérgio trouxe, são muito bacanas, porque mostram muito isso. A gente tem um formato um pouco diferente de fazer isso, que entra nesse ecossistema todo, e eu acho interessante para, de fato, estimular essa conversa. A gente é uma marca ativista, né? E aí a gente começa nessa conversa, as pessoas falam assim, uma marca ativista, para, né? E sempre tem esse começo da conversa que é muito bacana, porque, de fato, não é algo comum, cotidiano, né? São poucas as marcas que se colocam nesse espaço do ativismo, e acho que tem alguns pontos-chave que definem o que é uma marca ativista nesse contexto, né? É claro que, enfim, no final das contas, o que importa é o impacto no final. Então, não existe formato certo ou errado, existem formatos de se fazer as coisas para que, no final, você chegue e tenha um resultado. Então, no caso de Ben & Jerry's, o que a gente tem, eu acho que tem um processo que começa por mim. Acho que a maneira como a Francine trouxe o tema, acho que é super bacana, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa que, de fato, venho de organização social, né? Tenho essa trajetória, trabalhava antes com violência sexual de crianças e adolescentes, numa organização internacional, uma organização da família real sueca. Então, a gente trabalhava muito forte a questão de políticas públicas ligadas a essa questão de impacto, etc. Hoje, sou envolvido, na verdade, no Conselho do Brasil, do Greenpeace, pensando também em questões de gênero, etc., dentro desse contexto, principalmente numa ideia de mobilização, né, com tantas agendas importantes para acontecer, né, no Brasil, agendas sociais, como é que a gente fala sobre uma agenda ambiental, etc. Então, começa também por um formato de quem é que trabalha a questão de missão social numa marca dessa, né? Você tem um grupo global que trabalha a questão de ativismo, e são pessoas que, muitas vezes, têm essa trajetória ativista nas suas vidas. E aí, eu começo a apresentação sempre com essa história de o que Ben & Jerry's tem a ver com essa história toda, né? Por que, basicamente, a gente definiu que a gente ia ser ativista? E Ben & Jerry... Deixa eu ver, já podemos? Vou abrir meu e-mail aqui, dar uma checada. Bom, não dá para a gente parar, né? Basicamente, o que a gente tem... Peraí, tá? Que é PDF, né? Se consegue, O que a gente tem a ver com isso, eu acho que eu começo com essa frase que eu acho muito bacana. A última reunião que a gente teve global, né, em Vermont, que é onde fica a marca, fica baseada, o nosso CEO nos provocou com essa seguinte frase, né? Assim, uma vez que a gente vê algo no mundo, né, alguma injustiça, alguma questão, já não é mais possível desver essa questão. A gente já viu. Então, só tem uma possibilidade. Ou você age para mudar essa situação, ou você aceita ela tal qual ela está, e tudo bem, né? E essa é a posição que a gente vai tomar. É isso que a gente quer? Quando você vê algo, você finge que não viu e tudo bem? Ou aquilo te toca de alguma forma para você falar, poxa, a gente tem que fazer mudança, a gente tem que fazer parte desse processo. Então, a marca traz muito essa lógica do desver, né? Ou seja, a gente não pode desver, e aí nós temos uma ilustração dos fundadores, o Ben e o Jerry, eles são reais, é o Ben e o Jerry, tipo Sandy Júnior, sempre um desse lado, outro desse. E o Ben e o Jerry hoje têm em torno dos seus 60 anos, são dois caras super divertidos, sempre foram, não são namorados, a marca trabalha no Brasil a causa LGBT, então pessoas acham que eles são namorados, não são dois amigos. E o Ben e o Jerry, no começo da história, falaram, temos que fazer aquilo que é melhor para o mundo com esse negócio, porque é o que deve ser feito. Não se começou pensando na lógica do negócio, mas se começou a pensar em montar um negócio para fazer com que esse negócio estimulasse conversas interessantes. Ninguém briga tomando sorvete a princípio, né? Tomar sorvete é uma coisa divertida, as pessoas gostam, etc. Falar de temas complexos com sorvete fica mais fácil. Então, a ideia também era, poxa, já que eu tenho um produto que é divertido, que traz celebração, etc., por que não trazer temas complexos para discutir nesse contexto? E aí, o que a marca trouxe? Acho que eu vou passar por aqui, que talvez fique mais fácil. O que a marca trouxe nessa história? Bom, como é que a gente impacta isso, né? A gente impacta... Pode deixar. A gente... Ela é melhor que eu, Não, então não é tão melhor, desculpa. Então, basicamente, a marca, para fazer isso, falou, bom, a gente vai se estruturar da seguinte forma, a gente vai ter missão de produto, missão econômica e missão social.
né? São 3 missões que a gente tem. Basicamente, a missão de produto diz: vou fazer o melhor produto possível, da melhor forma possível. Então, eu uso aí uma série de questões de ingredientes, por exemplo, não uso ingredientes geneticamente modificados, vou usar ingredientes naturais o máximo possível nessa história. Quando eu falo, na verdade, em prosperidade econômica, eu falo em prosperidade linkada. Todos nesse processo têm que ganhar. Então, como é que eu faço, por exemplo, com os meus produtores de leite, que eles tenham, na verdade, um processo justo? Como é que esses animais que estão nesse processo, que são impactados, não há nenhuma dúvida disso, como é que eles têm uma vida mais digna? Então, se montou um programa chamado Caring Dairy, que é um programa de standards, na verdade, de qualidade, em que essas pessoas, por exemplo, que estão envolvidas na produção do leite, sejam os fazendeiros, sejam, por exemplo, imigrantes que trabalham na ordenha dessas vacas, ou sejam, por exemplo, as próprias vacas que têm que ter dignidade nesse processo. Como é que a gente trabalha isso? Então, isso tudo entra na parte da missão econômica, né, junto também com a questão que nós temos aí do fair trade. Então, assim, poxa, vou comprar chocolate, posso comprar chocolate da Bélgica ou posso comprar chocolate da Costa do Marfim? O que é mais importante? Pode deixar, fica tranquila. Tá aqui, estamos juntos, vamos. Ela quer tentar, gente. Ela é aqui, ó, gosto assim. Então, vamos fazer. Já vão incluir aqui, a gente já vai dançar e tal. Então, basicamente, tem uma parte que todo mundo tem que ganhar nessa história. Não dá para a gente trabalhar com alguma pessoa que saia prejudicada desse processo. E se eu cobro um premium por esse sorvete, como é que eu redistribuo isso? É mais ou menos a lógica do que o Sérgio trouxe aqui, nesse sentido de falar, poxa, o cartão pode ser um facilitador para redistribuir isso. Como é que a gente redistribui essa história? E o terceiro ponto que a gente tem é a missão social. Né? Essa missão social é uma questão importante porque assim, a marca se entende como um palco. As pessoas, basicamente, vão passar a ouvir quando a gente levanta a mão para dizer algo junto com a sociedade civil. Eu posso usar a força que eu tenho para dizer, poxa, tem uma causa aqui que é importante, sobe nesse palco e fala. Eu não tenho lugar de fala para falar sobre essa causa. Quem vai falar sobre a causa são as próprias organizações e a sociedade civil. É reconhecer, na verdade, que existe uma sociedade que já tem voz. Eu não dou a voz a alguém, eu simplesmente alço voz. Eu dou um espaço a mais para que isso seja falado, para que as pessoas discutam o tema. E não vencemos o PDF. Achei que tínhamos vencido. Espera aí, que a gente vai vencer esse negócio. Mas agora não funciona nem aqui. Ah, funciona não. Gente, fica tranquila, tá tudo certo. Estou comandando aqui, tá tudo certo, gente. Mais ou menos, mas tudo bem. Então, basicamente, de uma forma muito simples, como é que a gente trabalha a questão da missão social? A gente trabalha a questão do impacto da marca, que a gente chama da porta para dentro e da porta para fora. Né? Impacto da porta para dentro e a questão de influência da porta para fora. Tá? Eu vou fazer aqui porque não vai dar certo. Não estava passando. E aí, o que a gente trabalha como da porta para dentro, por exemplo? Né? Ou seja, se a gente está falando sobre diversidade, se a gente está falando sobre inclusão, etc., como é que eu resolvo isso dentro de casa? Então, a gente também trabalha a questão dos nossos números que estão aí, para vocês verem. Esses são números que a gente ainda está em construção para ter mais diversidade dentro da empresa. Né? Trabalhar essa questão de não só diversidade, mas de incluir pessoas que hoje muitas vezes não encontram oportunidades ou que tenham mais dificuldades para encontrar oportunidades. Como é que eu coloco essas pessoas para construírem a história da marca junto com a gente? Porque é importante também entender os pontos de vista, mas mais do que isso, porque é o correto a ser feito, porque as pessoas têm que se sentirem bem sendo quem elas são. Nós temos vários exemplos de pessoas que chegam para a gente. Muito do que a gente tem aqui não é porque a gente tem uma questão de políticas claras, etc. A gente também está muito nessa definição, aprendendo muitas questões, mas organicamente isso acontece porque as pessoas falam, poxa, por exemplo, nós temos uma funcionária que disse, olha, eu na entrevista de contratação, muito corajosa, falou, olha, eu estou vindo para cá porque eu tenho uma namorada, e há anos eu tenho que dizer que eu tenho um namorado no meu trabalho, e etc. E assim, eu não quero mais fingir ser quem eu não sou. E aqui eu sei que eu posso ser eu mesmo, ou seja, a marca transcende a questão somente do produto, do branding, para as pessoas entenderem que aquele ambiente é um ambiente acolhedor e que acolhe essa diversidade de fato.
Então, para a gente é muito legal ver isso, porque, na prática, a gente acaba atraindo muitos talentos que muitas empresas sofrem, muitas vezes, para encontrar as fontes. Né? Onde é que estão esses recursos? Eu quero diversificar toda a minha capacidade humana. A gente, naturalmente, atrai. E isso é muito interessante. Claro que a definição das políticas é importante, mas que as pessoas nos enxerguem dessa forma é essencial. E aí, a gente entra no tema que é de influência. Né? Então, eu poderia falar do tema de impacto em várias questões, nas questões ambientais, nos produtos, e como é que a gente tenta mitigar também esse impacto negativo que a gente tem na produção. E aí existem várias formas de fazer isso. Mas, de forma resumida, eu trouxe uma questão que era da contratação, com alguns números, e passo para a questão de influência, que é o que você trabalha da porta para fora. Né? E aí, no Brasil, a gente trabalha a causa LGBT. Né? E aí muitas pessoas me perguntam por que a causa LGBT, Rodrigo. E aí, nesses eventos, eu sempre peço para as pessoas fazerem o seguinte. Eu gostaria que aqui, vocês, levantassem a mão. Quem são as pessoas LGBT, ou que têm pessoas LGBT muito próximas, que vocês gostam, sejam lésbicas, bissexuais, transexuais, homossexuais. Quem daqui, por favor, levanta a mão. E aí, se a gente olha ao nosso redor, está praticamente todo mundo com a mão levantada. Talvez os que não levantaram não saibam ainda. Mas, enfim. Gente, sou gay. Quem não levantou a mão, pode levantar agora. Vocês conhecem mais uma pessoa. E é uma questão que não é só daquela população, daquela comunidade. Isso não está isolado em algum lugar. Né? Isso faz parte das nossas vidas, porque se nós temos alguém próximo, é porque essa causa também é um pouco nossa. Mas, se isso não bastasse, a gente traz os números. Né? Se no Brasil, hoje, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBT nas Américas, é o que mais mata nas Américas, e no mundo é o que mais mata transexuais. Estou falando de morte, não estou nem falando de outras violências. Né? Não estou falando, por exemplo, de espancamentos, de enfim, xingamentos, etc. Então, a gente fala, poxa, esse é um tema difícil, que merece ser trabalhado neste território, porque é um tema essencial. E aqui é que a gente, de alguma forma, não vou dizer que se diferencia do marketing de causa, mas como é que é o nosso drive de decisão para uma causa? Geralmente, nesse ecossistema, digamos, o marketing relacionado à causa, ele olha muito o seu consumidor. Como é que o seu consumidor se relaciona com a sua marca? O que eu posso falar para ele que faz sentido nesse meu contexto? Eu escolho essa causa, me aproprio dessa história e converso com o consumidor, porque faz sentido para ele. O trabalho de Ben & Jerry's funciona de uma forma um pouco diferente. Eu não olho para o consumidor quando eu tomo essa decisão. Eu olho o que é importante naquele contexto, naquela sociedade. Se o Brasil é o que tem a maior taxa de assassinatos de transexuais no mundo, e é um tema difícil de se falar, é um tema complexo, ou que muitas vezes é considerado como controverso, é um tema que a gente tem que trabalhar. E se eu vou ter consumidores que não vão gostar dessa história, eles podem decidir outro produto, eles podem decidir para uma outra marca. Para a gente, o que importa é que a gente faça isso de verdade e que minhas métricas estejam ligadas, de fato, ao impacto que a gente pode ter na causa. Pessoas virão como consequência dessa decisão. Meus consumidores virão porque sentirão que existe uma verdade no processo. E por que eu faço aquilo de verdade? Porque, quando eu falo em impactar uma causa, eu não estou só falando, por exemplo, do que a gente faz dentro da empresa, mas é de como é que eu organizo organizações sociais, etc., para impactar com projetos de lei, por exemplo, no governo. Então, eu estimulo, por exemplo, assinaturas, petições, etc., para que esses projetos sejam implementados de forma real, para que a mudança seja estrutural no processo. Isso demora muito mais. No meio dessa história, obviamente, que você tem muitos projetos que comunicam, que engajam as pessoas e tal, mas eu estou sempre ligado no longo prazo. Deixa eu passar o próximo slide aqui. Temos o desafio do slide. E aí, basicamente, eu trouxe algumas ações que a gente já fez no Brasil. Então, primeiro foi um casamento gay na loja da Oscar Freire, que é a nossa flagship, a maior loja do mundo, aliás. E nessa loja a gente fez um casamento gay quando, na verdade, o casamento foi aprovado no Brasil pelo Supremo. E nesse momento a gente fez e falou assim, vamos comunicar porque é preciso que as pessoas vejam o que é um casamento gay. Muitas vezes você não viu. O preconceito significa desconhecimento. Então vamos dar cara, né? Vamos mostrar isso e vamos mostrar para as pessoas que hoje sim é possível casar no Brasil. Aí, no segundo, aquela história de agora Ben & Jerry's foi longe demais, a gente fez um casamento gay no meio do carnaval, na Umbanda, com a Gretchen celebrando.
Porque aí a gente falou, vamos falar sobre a liberdade religiosa, vamos falar sobre casamento gay, vamos falar sobre, enfim, várias coisas. Fizemos o carnaval com a Gretchen, etc. E aí, na verdade, na construção do final do ano para cá, para esse ano, o que a gente fez foi, vamos falar de violência, né? Porque agora o tema está ficando mais pesado, esse tema é estrutural e a gente precisa trazer essa discussão à tona. Então, a gente fez uma pesquisa, e eu vou contar um pouquinho do case que a gente fez. A gente fez uma pesquisa durante o carnaval desse ano para tentar entender violência contra pessoas LGBT, entrevistando pessoas LGBT ou não LGBT. E o que a gente entendeu é que, sim, a violência existia, todos percebiam que existia mais violência numa festa que diz que o corpo é livre, existia também a violência. Quando você perguntava para as pessoas LGBT se elas se sentiam, por exemplo, elas achavam que aquela violência toda, ela tinha a ver com o Estado, tinha uma parte que tentava entender se ela relacionava isso com políticas públicas, etc., essas pessoas falavam assim, olha, eu não me sinto representada hoje no governo, eu não vejo representantes que tenham a minha cara, que tragam a minha voz. E quando a gente perguntava, você acha isso importante? As pessoas diziam, não. Não acho isso importante. E o que mais nos chocou foi entender que as pessoas não percebiam a inter-relação entre a violência que acontece com esta pessoa na rua e a atuação do Estado. O que significa uma dissociação importante, porque, mesmo que a pessoa diga a minha vida e a minha sexualidade se dá entre quatro paredes, é na rua que você morre, é na rua que você é espancado, né? É no sistema de saúde que você, muitas vezes, não é atendido de forma apropriada. Então, isso são questões do Estado. E, quando a gente percebe que existe uma inter-relação, fala assim, bom, espera aí, então a gente vai fazer uma campanha nesse ano em que as organizações sociais todas estão dizendo, neste ano é importante a representatividade no legislativo, que é onde saem as leis. Porque se eu levo um projeto de lei para lá, ninguém vai me entender, porque as pessoas LGBT entendem que deve haver essa representatividade, e o sistema não consegue entender porque não tem representantes que entendam da causa, então a gente precisa dar um passo atrás. Ben & Jerry's, a ajuda que a gente precisa de vocês é fazer com que as pessoas se engajem por mais representatividade no legislativo para trabalhar as questões LGBT. Tema fácil, Sérgio. E aí a gente falou, bom, tudo bem, vamos lá. E aí a gente fez uma campanha que é a seguinte, nosso voto, o primeiro pedaço da mudança. Como tudo, a gente comunica com a vaca, que é o Woody, né? Temas difíceis, você coloca uma vaquinha, etc. A coisa fica mais fácil de se falar também. E, basicamente, a gente fez esse projeto em 3 grandes momentos. O primeiro momento era, vamos tentar entender das pessoas quais são as pautas que elas acham importantes. Se elas não acham que elas têm relação com o Estado, etc., tá bom. Eu vou perguntar, gente, é o seguinte, tem aqui criminalização da LGBTfobia, eu estou trabalhando também, vocês, historicamente, me dizem que é importante educação para a diversidade, campanhas, por exemplo, contra a sorofobia, né, ou seja, esse preconceito contra pessoas com o vírus do HIV, etc. Levou-se isso para a rua e fez uma pesquisa com 1.000 pessoas na rua e 7.000 pessoas online nas redes de Ben & Jerry's, uma pesquisa política ligada a questões LGBT nas redes sociais. A gente esperava 2.000 pessoas que respondessem isso em 3 dias, tivemos 6.000 pessoas, então uma alta afinidade do target também com esse tema, e as pessoas responderam criminalização da LGBTfobia e educação para a diversidade são as 2 pautas mais importantes. A gente falou, legal, já entendemos o que é importante para você. Agora a gente vai conectar isso com o Estado e vai fazer a segunda parte, que é vamos perguntar para os candidatos quem é que vai defender essa pauta. Quantos candidatos são, pessoal? Ah, são 26.000. Está fácil, né? Aí a gente falou, bom, então vamos estruturar um processo em que a gente vai, junto com as organizações sociais, montar uma rede, junto com o Engaja Mundo, que é uma rede de jovens, são 2.000 jovens pelo país, para que eles entrevistem os candidatos e perguntem, vocês vão defender essas pautas aqui? Né? Nesse momento, qual que era o papel de Ben & Jerry's? Espalhar também essa história e fazer com que mais candidatos se engajassem a responder essas perguntas e se cadastrassem num site chamado merepresenta.org.br, que é um site de match eleitoral só voltado para minorias e minorizados. Nosso objetivo aqui, então, era conseguir aumentar o número de candidatos que defendessem as causas. Basicamente, nós tínhamos, inicialmente, 0,2% dos candidatos do Legislativo, em 2016, se inscreveram na plataforma. Neste ano, nós tivemos quase 4% de todos os candidatos do Brasil se inscrevendo na plataforma e respondendo, eu defendo ou não essas causas. Né? Esses 4% defendiam as causas.
A última fase que nós tínhamos era chamar as pessoas para visitarem essa plataforma. Então, basicamente, o nosso papel de Ben & Jerry's era chamar as pessoas para que elas escolhessem, então, os candidatos que tivessem mais a ver com o seu perfil e que defendiam aquelas plataformas. E aí, basicamente, nós conseguimos levar 60% do público, né, do site do Me Representa, veio das redes de Ben & Jerry's, e eram pessoas que, de fato, se sentiam politizadas, queriam discutir essa questão. E aqui, para a gente, o mais importante nessa história foi levar um público qualificado. As pessoas ficavam em torno de 4 minutos na página escolhendo seus candidatos. Então, tinha, de fato, uma afinidade. Não é que entrava e saía, mas entrava e se identificava com o tema. Então, para a gente, aqui como um resumo dessa história, o importante, a gente vai trabalhar sempre com temas que vão gerar essa questão do ódio, essa questão, muitas vezes, de comentários que a gente sabe que vão surgir. Isso é parte do processo ativista, está tudo certo. Mas, ao mesmo tempo que existe isso, assim como o Sérgio mostrou aqui, para cada comentário de ódio, as pessoas falam assim, eu nunca mais vou consumir esse sorvete, esta vaca me enganou. Né? E aí, vem 10 pessoas embaixo dizendo assim, então eu vou comprar o dobro, o triplo, porque agora eu me identifiquei com a causa, etc. Então, existe esse cenário de pessoas que se identificam. Para uma marca como essa, é muito importante que eu tenha um público voltado à defesa de direitos humanos e ambientais, porque esse é o maior asset que eu tenho quando eu falo com uma organização social. E eu falo para eles, seguinte, eu tenho hoje um grande público que vai se engajar com a sua causa. É isso que eu posso te dar, aumentar a sua voz, é engajar as pessoas. Então, ser ativista para a gente é trabalhar para pôr em prática os valores que a gente acredita, e tenho 36 segundos, para trabalhar, pôr em prática os valores que a gente acredita e convidar todo mundo a fazer parte. Não é fazer sozinho. Eu chamo organizações sociais, eu chamo as pessoas nesse processo, convido todo mundo e construo essa história para ter, de fato, um impacto relevante em alguma questão específica. No nosso caso, no Brasil, é a questão LGBT e a questão ambiental em algumas frentes, que eu não tive tempo de falar. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Muito bom ter uma marca como essa aqui com a gente. Eu acho que a Ben & Jerry's ela personifica muito because, né, que o Jonathan falou hoje de manhã, com uma atitude muito ativista e muito atual para os dias de hoje. Lari, vamos falar agora da Natura. Bom, olá, pessoal. Sou Larissa. Estou muito contente de estar aqui. Fiquei bem impressionada também com os cases. A Ben & Jerry's já conheço mais de perto. É uma parceira nossa também como B Corp. Então, a gente faz muitas... trocamos muito no dia a dia, né? E é muito bacana também ver o case da Visa. Eu ainda não aderi, mas hoje eu me convenci. Eu tenho mais uma convertida aqui. Parabéns. Demais o trabalho. Bom, vou contar um pouco para vocês sobre... obrigada. Ótimo. Vou contar um pouco para vocês o que na Natura a gente está fazendo de próximos passos em relação a causas. Né? Então, acho que muito se sabe que a Natura ela vai fazer 50 anos no ano que vem. Então, é uma marca uma empresa, né, que começou um modelo de negócio com uma visão, tendo uma grande causa que é a sustentabilidade. Né? E é a sustentabilidade não só ambiental, mas também social, né, que andam juntos. E aí, o que eu trouxe para vocês aqui é contar um pouco dessa evolução, do que a gente está fazendo para realmente evoluir da visão para a mobilização, que é realmente estar engajando as pessoas em diversas áreas de mobilização, diversas causas, para a gente poder transformar mais, ampliar impacto. E para contar um pouquinho de vocês sobre mim, rapidamente, eu sou responsável pela área de pesquisa de mercado, na área de insights, e tenho esse papel, né, da gente poder realmente tangibilizar a visão da Natura de sustentabilidade, que é realmente muito ambiciosa, que eu vou contar para vocês aqui, que é a gente ser uma empresa, né? Tudo que a gente faz está girando em torno de ser uma empresa de impacto positivo. E aí, quando a gente fala impacto positivo, o que quer dizer isso? Né? Quer dizer que já não basta mais a gente reduzir a nossa pegada ecológica, reduzir nosso impacto negativo. A gente realmente está se colocando o próximo passo, com metas muito claras para quem tiver interesse na visão de sustentabilidade 2050, para a gente realmente gerar impacto positivo, ou seja, resolver problemas socioambientais através do jeito que a gente faz produtos, do jeito que se relacionam com as comunidades, com a rede de 1.800.000 consultoras em toda a América Latina,
e com os consumidores, né? Então, de uma forma econômica, social, ambiental e também cultural. E eu, pessoalmente, eu não estou na Natura por acaso. Assim, eu estou há 3 anos na empresa e fui para lá por causa do jeito que se faz negócio, do jeito que se pensa, do jeito que realmente a causa da sustentabilidade está no dia a dia. Antes disso, eu estava no Instituto Alana, então o último trabalho foi no terceiro setor, trabalhando com comunicação de causas, movimentos sociais. E eu realmente fui para a Natura com essa expectativa de realmente, assim, na prática, né? Como é que a gente faz? Será que é realmente tudo que a gente vê e fala por fora, né? E realmente é muito inspirador e muito impactante, porque se tem indicadores, metas, diretrizes, mobilizações sobre diversas fontes para poder realmente entregar essa visão de impacto positivo. Então, tem coisas de gestão, de organização, que são internas, tem todo um programa de diversidade, um programa de melhoria da qualidade de vida das consultoras de vendas da Natura. Então, a gente tem um índice de desenvolvimento humano que a gente faz e vai monitorando como está avançando isso na vida das pessoas para poder oferecer benefícios de saúde e educação. Mas hoje aqui eu escolhi contar para vocês o que a gente faz com marcas e produtos, ou seja, como a gente tangibiliza essa grande missão, essa grande causa, em forma de produtos e marcas, né? Então, a primeira coisa é que a gente acredita que os produtos em si já são um jeito de participar dessa grande causa da sustentabilidade. Por quê? Porque todas as inovações, as fórmulas, elas são sempre pensadas para utilizar, no máximo que a gente consegue, de ingredientes de origem renovável, né? Então, a gente tem formas sendo vegetalizadas. A gente, em 2018, conquistou 2 selos muito importantes que garantem para o consumidor e para quem escolhe, né, comprar cosméticos da Natura, que a gente não testa em animais há mais de 10 anos. Agora temos o selo de Cruelty Free International. A nossa parceira Body Shop, que também é marca agora do Grupo Natura, está com uma petição global para acabar com testes de animais no mundo inteiro. E a gente também está apoiando nisso, com também uma petição. E a gente também conquistou um selo que tem a ver com garantir transparência na cadeia, né? Porque a gente também é responsável não só pelos nossos produtos, mas como eles são feitos pelos nossos parceiros e fornecedores. Então, a Natura tem um trabalho muito grande de inclusive, ajudar os parceiros a desenvolver inovações sustentáveis, né? Então, o álcool orgânico, por exemplo, é garantindo para os nossos parceiros que, se eles criarem inovações no sentido da sustentabilidade, a Natura vai comprar. E aí consegue também criar essa cadeia de inovação sustentável. E vou falar um pouco mais de ativos da biodiversidade mais para frente com o nosso case de ecos, mas vale dizer que as embalagens também são muito importantes, né? A gente tem toda uma discussão, uma grande causa nossa é resíduo, é desperdício, né? É lixo. Então, a gente também está numa grande esforço de não só usar plástico verde, PETs, vidros reciclados e garantir que a maior parte deles sejam recicláveis, mas a gente tem um trabalho muito forte de refil, né? A gente acredita muito no refil. A gente tem refil há mais de 30 anos, é um grande símbolo para as pessoas do que a Natura trabalha como sustentabilidade. E é um benefício que também ele é econômico, né? Então, a gente trabalha isso em comunicação, em incentivo também via consultoras. E quando a gente fala também de marcas, eu trouxe um exemplo, né? Tem outros, mas um exemplo de como o modelo de negócio ele considera, tangibiliza o jeito de pensar a sustentabilidade e a causa, né? Então, eu trouxe o exemplo de Ecos. Ecos é uma marca muito conhecida, mas eu queria contar para vocês que existe toda uma cadeia, mesmo um ecossistema, como foi falado aqui, que envolve muitos lados, muitas partes para fazer acontecer. Então, desde todo uma rede que a gente tem de inovação aberta, com universidades, com pesquisadores, para a gente poder chegar no que é o ativo da Amazônia, por exemplo, ativos da biodiversidade, que tem propriedades potenciais cosméticas. A gente tem toda uma rede de parcerias com isso. E quando a gente vai... o nosso interesse, principalmente, na região panamazônica. E quando a gente vai para as comunidades, para poder fazer uma transação comercial... o trabalho que é feito é um trabalho de realmente provar para aquela comunidade que vale mais a pena manter a floresta de pé do que derrubada. Então, a gente também tem um trabalho de ajudar a comunidade a ver valor naquela floresta, naquele ingrediente, e, assim, ter uma relação ganha-ganha. E aí, com isso, a gente consegue trazer produtos com benefícios relevantes em termos de cosmética, né, em termos de beleza, higiene pessoal, e, ao mesmo tempo, contribuir com uma das grandes causas da Natura, que é reduzir o desmatamento da Amazônia, então, através do valor da floresta de pé.
E o consumidor tem um papel fundamental nisso tudo. E aí a gente acha que já é uma plataforma de engajamento, porque na hora de a gente escolher qual cosmético a gente quer usar, qual shampoo, qual hidratante, qual sabonete, tem toda essa rede aqui de apoio. Então, cada vez que se compra e se escolhe uma marca, o consumidor tem, sim, já uma plataforma de engajamento de qual modelo de negócios que ele quer, ela quer apoiar. Então, esse é um exemplo de um modelo de benefícios compartilhados. E a gente está fazendo aí, batendo várias metas no sentido de gerar mais de R$1 bilhão em negócios para as comunidades da região panamazônica. Tem vários outros dados de quantas famílias estão beneficiadas. E a gente também pode aproveitar a sabedoria dessas comunidades, principalmente de mulheres, com ingredientes que a gente também não conhece, né? Então, patauá, murumuru, coisas que, né, a gente nunca ouviu falar e estão aqui. Elas têm benefícios incríveis para a nossa pele, para o nosso cabelo. Então, também é uma forma da gente se conectar com a natureza. Em termos de comunicação, a gente usa muita comunicação para poder tangibilizar as nossas causas e mobilizar as pessoas. Eu trouxe aqui 3 exemplos de 2018, porque a gente tem noção dessa responsabilidade da gente estar na mídia o tempo todo, a gente está na mídia de massa, a gente está na TV, nós somos um dos grandes anunciantes, né, não só do Brasil, mas toda a região da América Latina. Então, a gente pode chegar para as pessoas com muitas mensagens, né? Então, uma das diretrizes da visão da Natura de sustentabilidade é que as marcas são, sim, ampliadoras de consciência. E, nesse sentido, 3 exemplos que eu trouxe para vocês. Uma de Cronos, que é uma marca de antissinais, né, de cuidados para o rosto, e que ela trouxe, lá na década de 80, já um pensamento para as mulheres reavaliarem como elas estão tratando o envelhecimento. É uma atenção super relevante. E agora, em 2018, a gente trabalhou todo um reposicionamento para as mulheres refazerem o pacto delas com a sua própria beleza. E a gente vem trabalhando isso de forma de campanhas de comunicação e campanhas de engajamento via redes sociais. Sobre outra marca muito icônica, que é Mamãe Bebê, que é sobre o vínculo, né, da maternidade, a gente foi acompanhando também a mudança dos tempos e o quanto os pais estão se envolvendo no cuidado direto dos filhos. E aí a gente lançou também uma linha de cuidados chamada Papai e Bebê, que está fazendo muito sucesso nas redes sociais também, com retornos lindos de depoimentos. E aí a causa nossa aqui é a paternidade ativa, né? Porque a gente acredita que o vínculo, né, esse cuidar das relações, é parte desse impacto positivo do bem-estar bem. E aí aqui a gente também, além da linha de produtos, a gente está fazendo uma campanha de ter fraldários nos banheiros masculinos. A gente também está colocando em alguns lugares, né? Então a gente está fazendo parte desse movimento. E a atual, que talvez alguns de vocês devem ter visto, é da nossa maior marca, a marca que mais vende na Natura, chama Todo Dia. E é uma marca principalmente de hidratantes. E a gente não tinha uma causa até então muito clara. A gente ainda tem marcas na Natura que não tem uma bandeira, né? A gente tem muitas coisas institucionais, mas acaba que algumas marcas elas ficam mais, né? Então a gente falou, a maior marca da empresa, qual é de fato a causa da empresa, dessa marca? E aí a gente no finalzinho do ano passado, e principalmente nesse ano, a gente vem encontrando esse lugar, que é o lugar da relação da mulher com o próprio corpo, que não está bem resolvido ainda, né? A gente está há anos já vendo isso sendo discutido, e realmente é uma grande tensão humana, é uma grande tensão para as mulheres, principalmente. Então, a gente acabou de lançar uma linha de produtos porque a gente quer conectar causas com produtos também. Então, a linha de produtos é uma linha refrescante, que você, inclusive, pode guardar na geladeira para curtir o verão, com hidratante que te ajuda, que te convida a sentir o corpo, tocar o corpo e curtir o prazer de se cuidar. E, junto com isso, a gente percebeu que tinha um convite a ser feito, que é viver o próprio corpo. E aí, com isso, a gente está com uma campanha agora, que tem também um curta junto com a Maria Farinha Filmes, que é sobre o maiô verde, que é um símbolo de reflexão de será que a gente realmente não está perdendo tempo ou perdendo momentos incríveis por a gente ter vergonha do próprio corpo, como a gente está lidando com isso. E aí a gente tem 2 depoimentos aqui. Né? Então, ela falou, não é só uma propaganda de produto, né? A gente quer sair desse lugar realmente da propaganda de produto. É uma mensagem de autoestima e amor. Né? Então, aqui é uma pesquisa que a gente fez agora e recebeu esse retorno. E aí falar, as mulheres vão se sentir mais livres e à vontade para usar o que quiserem, vão se amar mais. Então, parece assim, tem coisa que a gente fala, não, será que a gente já passou essa fase? A gente não passou. Esse é um tema importantíssimo. E a gente está tendo pessoas realmente engajadas a inspirar outras mulheres a curtir o seu próprio corpo. Então, assim, o que eu queria deixar de reflexão e também para a gente discutir
quando a gente fala de impacto positivo, como a gente pode trazer cada vez mais as pessoas para se mobilizarem, agirem com a gente, e não ficar, como a gente falou, uma causa, uma visão que a empresa tem, né? Como a gente faz essa conexão e convida as pessoas a agirem, não só comprando produtos, mas fazendo também parte de movimentos. E aí eu acho que tem 5 aprendizados aqui que eu gostaria de compartilhar, que a gente está discutindo sempre dentro da Natura. Eu já vi aqui também casos do Ben & Jerry's, da própria Visa, que já entregam o que eu acho que são os aprendizados mesmo, que eu tenho visto. A primeira é ter uma atenção, uma causa que esteja conectada a uma atenção relevante para as pessoas, que é isso. Não dá para a gente também ter uma visão descolada. A gente tem que focar, sim, em causas que tenham relevância, que sejam causas do espírito do tempo, tão conectadas. O segundo é clareza de posicionamento de comunicação. Isso a gente também fala muito lá dentro. Não adianta a gente fazer um monte de coisa e não se posicionar, e não se colocar, e não deixar claro quais são as bandeiras da empresa e da marca, né? A gente tem que se posicionar. O terceiro é oferecer uma plataforma de ação para os consumidores, para as pessoas, para os parceiros da rede, para o ecossistema. Porque também, se a gente fica só, a gente tem uma síndrome do herói, né? Às vezes, nas marcas, vamos resolver tudo, a gente vai fazer tudo sozinhos. E não é verdade. Para a gente ganhar escala e impacto, a gente precisa engajar essa rede. O quarto é transparência, né? A gente vê muita coisa de greenwashing, né? Às vezes, próprios consumidores eles olham um rótulo, não sabem muito. Será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui será que é assim mesmo? Será que o ingrediente natural que tem aqui ele foi tratado mesmo de uma forma sustentável em toda a cadeia ou ele é só um cheirinho? Então, tem uma questão de ser transparente, oferecer informações para as pessoas entenderem o que, de fato, a gente faz. E aí, por último, é muito importante, e isso é um desafio, que é a gente conseguir mensurar esses indicadores. Quando a gente fala de causas e transformações, como é que a gente monitora essa transformação? Como é que a gente fala assim, olha, a gente está se propondo a facilitar esse movimento? Como é que a gente vai acompanhar isso? Como é que a gente vai voltar para a sociedade com resultados daquilo que a gente se propôs? Então, esses são os aprendizados que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lari. Acho que você trouxe uma reflexão aqui. Queria começar com uma pergunta para você. A gente viu que a Natura é uma empresa muito precursora de causas. Já na década de 80, como você mencionou, falando da mulher bonita de verdade, a linha Crer para Ver, a gente viu em algum momento, alguma apresentação, está aí há muitos anos. E eu acho que isso impõe para a Natura um desafio muito maior. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Como é que a empresa vem se renovando e falando de causas de uma maneira tão atual e tão pertinente? Tem algum processo? O consumidor mudou muito? O consumidor mudou muito. A gente está fazendo pulsos contínuos de escuta, né, via redes sociais, via estudos organizados e tal. E é importantíssimo a gente não perder esse pulso e ficar fechado, ensimesmado dentro de uma visão, né? Então, um desafio que a gente está fazendo intensamente nesses últimos 2 anos é escuta. E tem um grupo de pessoas, a gente tem pesquisas que quantificam quantos consumidores já estão dispostos a realmente pagar mais por produtos mais ecoeficientes e sustentáveis, ou fazer trade-offs de performance, porque tem umas linhas que têm, né, mudança de hábito. E a gente vê que essas pessoas, que a gente estima que sejam 15% da população, elas estão pressionando, elas pressionam a gente para dar o próximo passo. Então, quando a gente fala de impacto negativo, a gente tem que pensar na economia regenerativa, em economia circular, a gente tem que pensar em como a gente dá o próximo passo. As pessoas já estão nos cobrando. Então, principalmente quem, por exemplo, está usando cosméticos naturais, sabe, todo esse movimento. Elas vão perguntas super boas e super, né? Como é que vocês estão com isso? Vocês fazem isso a um nível de repertório diferente mesmo da maior parte dos consumidores e do mainstream. E a nossa grande reflexão é como é que a gente consegue oferecer informações que são para todos os níveis de interesse e engajamento. Porque realmente o consumidor não é uma pessoa só, são vários tipos. E o que a gente percebeu é que tem um aumento de pessoas ao longo do tempo que está disposta a fazer a mudança ou escolher de forma mais consciente. Só que, para isso, a gente tem que trabalhar muito linguagem, de comunicação. Então, até para abrir outro desafio, a Natura realmente ela tem uma complexidade para contar as histórias e o que se faz. Todo o linguajar da sustentabilidade ele é difícil de explicar. Tem palavras, né, como precificação de carbono,
né, mitigação, mudança climática, são conceitos muito difíceis. Então, como a gente tangibiliza isso para as pessoas verem valor, né, aquela coisa de botar para fora? E aí as pessoas podem nos ajudar. Então, a gente está trazendo cada vez mais consumidores para nos ajudar a contar as nossas próprias histórias e engajar mais. Muito bacana. A gente vem falando muito sobre isso, né? Como sair da bolha e falar com um público maior. E aí eu faço a minha pergunta para o Ben & Jerry's, para o Rodrigo, porque eu sei que a gente viu que a causa LGBT foi a que mais cresceu no Brasil, né, em relevância na pesquisa que a gente viu hoje de manhã. Vocês tiveram muita coragem e trouxeram um posicionamento muito claro durante as eleições. Com certeza, isso gerou muitos lovers e haters. Você chegou a comentar um pouco disso. Como foi esse processo? Como vocês se posicionaram? Olha, acho que se a gente é ativista, para a gente, a primeira coisa que a gente define no processo é assim, como é que a gente se posiciona em relação a um tema, é a favor, é contra, etc. O segundo ponto é como é que a gente age em relação a esse tema, o que a gente vai fazer. E o terceiro ponto é como a gente engaja as pessoas nessa história. Para que missão social aconteça, são necessários esses 3 pilares. Agora, a gente já parte do pressuposto que, se eu vou trabalhar como ativista, eu vou trabalhar questões mais controversas, mais complexas, isso vai naturalmente acontecer, né? E, de certa forma, inclusive, se não incomoda, porque alguma coisa está errada, né? Quer dizer, você vai trabalhar um tema controverso, etc., um tema que é difícil, as pessoas isso vai gerar uma discussão. Dentro desse espectro, muitas vezes LGBT, né? A gente também tem muito essa questão que a gente discute, e não acho que a gente já esteja lá, que é falar LGBT é falar de um mundo de pessoas, né? E aí eu faço a piada, mas assim, eu sou um gay branco, Zona Sul, tenho meus privilégios. Outra coisa é falar de uma pessoa que é uma mulher transexual, negra da periferia, né? São mundos que vão envolver muitas questões diferentes. Então, muitas vezes na marca a gente também quer trazer ainda mais dentro desse espectro. Você falou assim, a causa é muito discutida, mas muitas vezes é discutido essa parte, exatamente essa parte mais inicial que já dá para falar, né? Já não é mais vergonha dizer eu tenho um amigo gay, né? Mas a outra questão é falar, por exemplo, de pessoas que são periféricas desse processo, né? Então, muitas vezes, quando a gente, inclusive, fala sobre isso, né? No Carnaval, a gente fez um post, né, que explicava como chamar as pessoas, né? E aí falava assim, não se chama de um traveco, uma trava, né? Se chama uma mulher transexual ou uma travesti. E assim, muitos comentários de ódio, muitas pessoas, por exemplo, muitas vezes gays, etc., da própria comunidade atacando, porque são mundos diferentes ali. Então, para a gente, ao trabalhar esses temas, isso já é parte do processo. A gente não tem medo dessa história. O que a gente, em missão social, sempre foca é como é que eu posso impactar no final essa questão. E outra, pessoas irão, mas pessoas virão como consequência desse posicionamento também. Então, para a gente, isso é uma questão muito, muito bem resolvida. Em relação à questão de redes sociais e tal, que muitas vezes a gente faz assim, se o comentário é puramente de ódio, muitas vezes isso aconteceu, agora vocês vão morrer, etc., por que isso acontece? Esse tipo de comentário a gente não responde, não tem o que responder, né? É simplesmente aquela vontade da pessoa em se expressar dessa forma. Quando é um comentário, muitas vezes, equivocado, que mistura questões de gênero, questões afetivas, sexuais, etc., que existe um desentendimento, um desconhecimento, aí sim a gente participa e fala, poxa, deixa eu te explicar melhor como é que é, tal. Ou seja, eu tento elevar o nível da conversa. Então, a marca é uma marca que sempre fala sobre se não for divertido, por que fazer isso? Tem que ser divertido, tem que ser amoroso, tem que ser legal. A gente não entra no embate para ser negativo, embate para ser construtivo. Então, se é construtivo, a gente entra, a gente conversa. Se não for, está tudo bem, não gosta, está tudo certo, mas a gente acredita que é importante se manter nesse foco sempre. Muito bom. E, Sérgio, vocês, falando um pouco de propósito e de negócio, vocês trabalham para garantir... A questão de segurança é muito relevante para a Visa, imagino. Como foi esse processo para vocês? E a gente vê que as pessoas estão perdendo a credibilidade nas organizações de modo geral. Acho que isso impacta, inclusive, as ONGs. Como foi esse processo de escolha? Como vocês garantiram a credibilidade que a Visa já tem nesse processo? Ótima pergunta, porque quando nós estávamos desenhando o projeto, nós pesquisamos muito por que as pessoas não doam mais. E nós chegamos a uma lista de barreiras. As pessoas não doam mais porque elas não têm dinheiro disponível,
porque ela não tem tempo disponível para se tornar uma voluntária, porque elas, às vezes, não têm estômago para ir no hospital ver uma criança na cama, carequinha com câncer. Né? E a gente falando, puxa, eu estou conseguindo tirar todas essas coisas, porque nada sai do seu bolso, você não precisa ser voluntário. Não que a gente não queira que as pessoas sejam, mas eu estou criando uma rota e uma visão de que 100% das pessoas que têm um Visa podem fazer o bem com um esforço mínimo, que é só escolher sua causa. Né? E aí a barreira que faltava, que permanecia, mas será que esse dinheiro vai parar no lugar certo? Né? E aí esse talvez tenha sido o mais difícil da gente falar, resolver também, mas, como você falou, a marca Visa ela tem como principal atributo a questão da segurança. Né? Então, a gente falou, bom, vamos tentar emprestar o atributo segurança para o processo. E aí, quando nós estávamos pesquisando e nós mostramos para as pessoas, olha, essas instituições aqui vão participar do programa, as pessoas começaram a falar, mas espera aí, então, se está lá o Instituto Ayrton Senna, a casa do Zezinho, Gerando Falcões, se eles não receberem o dinheiro, eles vão gritar. Então, não tem como a Visa não dar o dinheiro para eles, porque eles vão levantar. E aí a gente começou a perceber que o que a gente estava montando era um ecossistema. E aí, por outro lado, acho que tem instituições que têm sua reputação, por outro lado, nós temos todo um critério para que a instituição possa fazer parte do programa, que era a instituição tem que fazer prestação de contas. Por contrato com a Visa, para entrar no programa, a instituição tem que ter critérios de gestão, de transparência, de prestação de contas, e tem que abrir isso para a auditoria externa que a Visa contratou. Então, a gente foi tentando amarrar isso e, por fim, contratou a Pricewaterhouse para, a cada 6 meses, auditar a Visa e as instituições. Então, e mais uma coisa, desculpa, se você entrar no site visa.com.br/causas hoje, você vê lá, para cada uma das instituições, quantas pessoas estão seguindo estão apoiando, escolheram aquela instituição. Né? E isso é atualizado diariamente. Então, existe uma questão de... É muito importante prestação de contas, transparência. E quando nós discutimos, nós falamos, puxa, a gente também não pode pegar só as instituições grandes. Né? Queremos um projeto que tem instituições do Brasil inteiro, de tamanhos diferentes, de nacionais, regionais. Então, por exemplo, a Vagalume é uma instituição da Causa Educação que leva educação através da leitura para crianças da Amazônia. Né? Então, veja... E aí o que a gente falou vamos colocar até as menores, que talvez não tenha tanta estrutura administrativa, né? Mas a gente vai ter um contrato e, no menor sinal de desvio, de qualquer problema que tem, a instituição sai. E nós vamos tirar e nós vamos contar para todo mundo que essa instituição está saindo por este motivo, que era a única forma. A transparência e a credibilidade são premissas fundamentais. Muito obrigada. Rafa, a gente tem tempo para uma última pergunta da plateia? A gente está com o tempo super estourado. Minha sugestão é a seguinte, como a gente tem várias perguntas, que agora, no fim, as pessoas, a gente vai ter um espaço para um café daqui a pouco e que possa conversar com nossos palestrantes durante o café. Tá bom. Tá, e antes do café, a gente tem se quiser chamar a Luana. Tá bom. A gente fecha. Pessoal, convido vocês, então, para falar com os nossos painelistas. Acho que a gente tem cases bem bacanas aqui, agora no café. Antes da saída, eu vou convidar a Luana, dos Anjos, que está oferecendo os produtos, e é uma marca bem inovadora, para contar um pouquinho do trabalho, 5 minutos, e a gente já sai. Tá? Obrigada. Obrigada. Boa tarde, gente. Tudo bem? Estava falando para a Cássia, que estava ali comigo, que é ótimo, porque praticamente vocês já falaram tudo que está na minha apresentação, então, mas isso mostra muito alinhamento. Isso que você acabou de falar tem um slide que põe na minha apresentação. Então, está tudo certo aí? Posso colocar? Eu vou ser o mais breve possível, que está todo mundo já querendo tomar um cafezinho, fazer uma pausa. Eu fundei a dos Anjos... Opa!
Eu fundei a Dos Anjos há mais ou menos uns 2 anos e meio. A gente começou o projeto com uma única certeza que a gente queria criar. Eu sou uma pessoa bem inconformada, assim, eu não me conformo que não dá para fazer melhor as coisas. Eu acho que a gente tem que achar um jeito de fazer melhor negócios, fazer melhor sustentabilidade, fazer melhores relacionamentos com as pessoas. E também falaram aqui que a gente tem que começar com o coração. Então, a educação, para mim, sempre foi uma causa do meu coração. Eu não queria ser astronauta, mas eu queria trabalhar com arte, eu queria trabalhar com teatro. E eu queria trabalhar com arte pelo poder que a arte tem de despertar consciência, desenvolver autoestima, pelo poder da educação que a arte carrega. Então, a educação, para mim, sempre foi uma coisa muito importante. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente é a primeira marca e a primeira empresa que tem como core business gerar recursos para a educação. O que a gente faz em torno disso é meio. E esse foi o nosso grande desafio ao longo desse 1 ano e meio. Nós somos uma startup, a gente está no mercado há 1 ano e meio, então a gente enfrenta todos os desafios, a gente já mudou 1 bilhão de coisas nesse processo, mas a gente se manteve fiel ao core, ao nosso objetivo principal. A gente sempre quis fazer isso de um jeito que fosse autossustentável e lucrativo. A gente sempre, nas nossas conversas com o terceiro setor, percebia que tinha uma dificuldade gigantesca na questão do recurso, porque sobreviver de doação não é fácil num país como o Brasil. Então, a gente queria fazer de um jeito que agregasse a essa engrenagem, né? Não fazer mais um projeto de educação. Nosso core não é educação. Tem gente fazendo isso muito bem já. Como é que a gente faz para alimentar isso? E, um pouco do que a gente falou, a gente não é uma ONG, a gente é uma empresa, e a gente acredita que quanto mais saúde financeira e mais recursos a gente tiver, maior capacidade de gerar impacto a gente vai ter. Então, é isso. O sistema B, né, um pouco daquilo que todo mundo já falou aqui, é como é que eu uso a força desse negócio para gerar transformação social positiva, com a causa da educação, mas, ao longo da minha cadeia e ao longo de todas as atitudes que eu tomo no dia a dia, eu questionar se não tem um jeito melhor de fazer isso, um jeito que seja melhor para a sociedade, que seja melhor para as pessoas. Existem já vários modelos de negócio fazendo isso. Acho que a Ben & Jerry's é um modelo bastante interessante. E, fora do Brasil, já tem muita gente fazendo uma coisa bem parecida com o que a Dos Anjos faz. Aqui tem muito pouco ainda. Como empresa, tá, gente? Não como uma iniciativa ou uma marca a crer para ver. Eu estou dizendo um negócio que tem esse core. A gente acredita que precisa trazer mais isso. Só que é o que foi falado o tempo inteiro aqui. Então, o brasileiro ele tem um alto potencial de engajamento, e a nossa ideia é como é que eu incentivo isso, como é que eu facilito isso. Então, de um lado, eu tenho esse consumidor novo, que todo mundo falou aqui, que está disposto a contribuir, que dá valor para isso, e, do outro lado, tem projetos sociais incríveis que precisam desses recursos. Então, como é que a gente cria um elo que conecta essa história, dando para esses dois lados um final mais feliz? E aí, o que você acabou de falar, por que as pessoas não ajudam? Não tenho tempo, não tenho dinheiro a mais para doar e não sei se eu confio. Então, a nossa proposta é eliminar isso. Né? Como? Distribuindo os nossos produtos. A gente não fabrica nada, tá, gente? A gente tem parceiros fabricantes, a gente tem parceiros no varejo, a gente tem parceiros corporativos, a gente é um grande hub conector de toda a vontade das pessoas de fazer o bem e de ajudar. Então, quanto mais distribuído eu estou, menor esforço você faz, porque você só faz uma escolha. Está ali na prateleira, no lugar que você já frequenta. A gente ainda tem vários desafios em relação a isso, mas estamos trabalhando nessa direção. Custar parecido com que um concorrente meu, que vai estar lá na gôndola, custa, porque, como foi dito aqui, as pessoas valorizam, mas não necessariamente querem pagar ou podem pagar mais por isso. Isso é extremamente desafiador para uma startup que está começando, porque eu não tenho uma força, por exemplo, de uma Natura para negociar volume, etc. Então, é mais desafio ainda. Mas dá. Impressionantemente, dá. E parceria com institutos e organizações. Agora, a gente está com uma parceria super forte com o Instituto Ayrton Senna, mas sempre a escolha de quais parceiros na educação a gente vai ter, que tenham credibilidade, que tenham transparência, que sejam auditados, que tenham governança. Isso para a gente é fundamental. Então, é oferecer um jeito simples e fácil das pessoas contribuírem, mas que não é doação, é escolha de consumo. Então, basicamente, você tem lá na prateleira 2 cookies gostosos, cheirosos, crocantes, e a diferença que você tem entre eles, no final, é o propósito. E o sell-out tem sido a melhor resposta que a gente podia ter do que as pessoas preferem.
todo lugar que a gente entra, quando a gente faz um trabalho de posicionar bem na gôndola, etc., porque não adianta achar que é só ter causa, né? Tem que fazer o trabalho direitinho, a gente tem tido muito sucesso. E a gente teve um desafio, que também foi falado aqui, da comunicação, que é como que eu tangibilizo o impacto da educação para as pessoas, porque não é fácil. E foi muito bacana, porque nessa parceria com o Instituto Ayrton Senna, a gente começou a usar métricas para medir. Porque tangibilizar de forma técnica não adianta nada, não conecta, as pessoas não entendem. Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente começou a fazer conta. Quanto eu dou nesse pacotinho significa em minutos de aula, em horas de aula. Então, em cada pacote de produtos nossos, que vocês vão poder experimentar, estão ali no Coffee Break, você tem um exemplo, e cada produto é um produto diferente, de como aquele produto impacta na educação. Então, esse pacotinho significa 30 minutos de aula. Você compra uma caixa desses produtos, você está dando um dia de aula. Você compra 20 caixas, está dando um mês de aula. Isso é só um exemplo. Aqui, por exemplo, o cookie, então, você vê lá atrás, você tem aquela equivalência que a gente chama na educação. E aí, os nossos produtos, vocês vão ver pessoalmente lá fora, eu vou passar eles rapidinho, mas a gente trabalhou muito forte nas embalagens e na mensagem, para as pessoas poderem entender do que a gente está falando. E os snacks, esses todos vocês vão experimentar. Aqui é um pouco das outras coisas que a gente já conseguiu conquistar. Então, temos preocupação com os resíduos, a gente ainda trabalha com filme, que é um problemão, mas, então, pelo menos, vamos fazer alguma coisa pela cadeia de logística reversa, vamos olhar para isso, ter transparência, fundamental, e a gente ainda não tem tempo de vida suficiente para se certificar como uma B Corp, mas nós já nascemos como uma empresa dependente, e acho que mais uns 6 mesezinhos a gente já consegue todos os indicadores. A gente está super contente de anunciar hoje a nossa parceria oficialmente com o Instituto Ayrton Senna. Para nós, a escolha e a escolha mútua, né, dessa parceria, ela se deu principalmente porque a gente sabe que a credibilidade é fundamental, e isso não tem o que falar, pelo trabalho e pela eficiência no uso do recurso, que a gente acha uma coisa muito fundamental. A gente conseguir usar o recurso para aquela causa de uma forma que não haja desperdício, vamos dizer assim, que realmente você saiba, e o consumidor também valoriza muito isso. Para terminar, vou pôr um filminho, só para concluir um pouco disso tudo que eu falei. Eu acho só uma última coisa que eu queria dizer para vocês sobre a comunicação, gente, para acrescentar, porque todo o resto já foi dito. Além da transparência, e depois eu queria convidar vocês a entrarem no nosso site e lerem um pouco como que a gente se comunica, eu acho que a gente, no Brasil, ainda não aprendeu que não tem nada mais forte que a verdade. Então, quando você consegue se comunicar com verdade nos textos que você escreve, assumindo as suas fraquezas, assumindo aquilo como marca, isso te fortalece, isso não te enfraquece. Eu acho que as marcas ainda estão aprendendo isso no Brasil. É como se falar o que não é bom ou que eu ainda não consegui. Eu falo lá, meus produtos não são orgânicos. Eu explico por que eles não são. Porque, economicamente, ainda não é viável eu fazer produto orgânico e ser acessível para todo mundo. E aí eu não tenho impacto, porque eu vou ser acessível para menos de 1% da população. Então, dizer isso com verdade, eu acho que isso é o que mais conecta com o consumidor de hoje, porque o consumidor está muito cansado de ladainha, de você ficar se autovalorizando de coisas que você não tem. É isso que faz com que as marcas percam a credibilidade. Então, eu acredito que esse movimento corajoso de você olhar para as suas fraquezas e assumi-las e falar, vamos trabalhar nisso. Eu peguei uma caixa de produto no Whole Foods outro dia que estava escrito, esse produto não é orgânico. E aí tinha uma explicação do porquê que ele não era orgânico, explicando que aquele fazendeiro que estava lá na foto, para ele conseguir se certificar, ele levava 5 anos, que era caríssimo, que ele estava passando pelo processo, e etc., etc. Mas é isso, é se comunicar com verdade. Vou passar o filme. Os produtos... Faço até enfiou um aqui no meu bolso. Estão lá fora, vocês vão poder ver isso que a gente falou nas embalagens. Espero que vocês gostem. Se quiserem entrar no nosso site também e no nosso Instagram. Obrigada, gente. Pois é, isso não é só um vídeo. É um convite para transformar vidas. Nós somos a Dos Anjos e vendemos diversos produtos. Tá, e daí? E daí que isso não é só um cookie. É investimento em educação e o mesmo vale para todos os nossos produtos. Nós revertemos mais da metade do lucro das nossas vendas para transformar a realidade de crianças e jovens, dando a elas a oportunidade de estudar e se desenvolver.
Pipoca dos Anjos, por exemplo, você contribui com 11 minutos de aula para uma criança brasileira. E ainda come uma pipoca deliciosa sem pagar a mais por isso. Metade da população brasileira entre 15 e 17 anos não está matriculada no ensino médio. Isso para não falar dos 65 milhões de brasileiros com mais de 15 anos que não cursaram o ensino fundamental. Nós sabemos bem as consequências disso. Somos a primeira marca que nasceu para gerar recursos para a educação, pois acreditamos nela como o único caminho para promover transformação social. Não é doação, é escolha de consumo. Por isso que eu disse que isso não é só um vídeo, nem apenas um convite. É um movimento, e ele começa por você. Dos Anjos, produtos que transformam vidas. Imagina agora comprar um desses produtos e ainda pagar com Visa no final.